Olá, professores e professoras, estamos aqui para gravar mais um vídeo da série que eu estou apresentando todos os jogos da Play to Learn para vocês. Eu fiz uma série assim lá no começo, mas a nossa família cresceu bastante, então merece uma nova apresentação. Agora eu vou falar para vocês dos jogos que tem essa caixa maior. Por que tem a caixa maior? Porque ele vem com tabuleiro, então todos os jogos que tem essa caixa grande tem tabuleiro. Nesses que eu vou apresentar para vocês, eles têm o tabuleiro e o jogo da memória. Então você pode primeiro, por exemplo, brincar com o jogo da memória, né? Esse aqui é para ensinar as horas, então você brinca com o jogo da memória, ajuda os seus alunos a aprender as horas de uma maneira divertida e depois você vem para o tabuleiro. No tabuleiro vou fazer perguntas sobre as horas, né? Claro, e também sobre rotina. Então, todos os jogos da Play to Learn, eles têm esse objetivo, né? Ensinar vocabulário, reforçar a estrutura da língua e fazer com que o seu aluno fale também. Então, esses jogos de memória e tabuleiro têm esse objetivo, de fazer com que o seu aluno fale. Normalmente, o tabuleiro, ele é feito para estimular um pouquinho mais a conversação. Esse aqui dos feelings, dos sentimentos, também é um jogo que vai fazer muitas perguntas, vai fazer com que o seu aluno reflita bastante sobre os sentimentos dele e responder as perguntas. Então, quando tem a carinha, ele tem que falar qual que é o sentimento que é. E quando cai aqui tem um número, né? Quando cai na bolinha colorida tem um número e ele vai procurar aqui embaixo qual é a pergunta que ele tem que responder. O Food and Drink também é assim. Tem o jogo da memória para aprender vocabulário. E esse vocabulário é como se fosse um menu. Então tem itens do café da manhã, comida, bebida, prato principal e sobremesa. E daí você vem para o tabuleiro. E no tabuleiro, quando a pessoa, né, quando ela cai com o peãozinho dela em cima de um desenho, ela tem que falar que comida é essa. E quando cai numa pergunta, what do you eat when you need to gain weight? E tem uma pergunta que vai fazer com que o seu aluno fale, com que ele use o que ele aprendeu. Aí nós temos este aqui, que é o Parts of the Body, que é um jogo muito interessante também para você ensinar, né, com as cartas, as partes do corpo. E depois nós temos o tabuleiro, que vai fazer perguntas sobre as partes do corpo também. Então, como vocês viram, todos esses jogos visam ensinar vocabulário, estrutura da língua e desenvolver a fluência. Agora eu vou mostrar dois que foram os primeiros de tabuleiro que eu fiz. Então, todos esses que eu mostrei, eles vêm com pinos e dados. Este aqui não. Esse, então, tem as cartas, jogo da memória, que é para você ensinar itens de mobília. E aí, o tabuleiro dele é um pouquinho diferente, porque daí você vai fazer, seu aluno vai colocar as cartinhas aqui, né? E vai praticar a estrutura there is, there are, there isn't e there aren't. Então, também o tabuleiro feito para que o seu aluno fale. E tem esse outro aqui, que é um que eu adoro, e os professores também, porque ele ensina os lugares e ele vem com 8 cartas, como essa cinza aqui, para ensinar as preposições de lugar. E aí, depois que o seu aluno já praticou, já aprendeu os places, ele vai pegar as cartas dos lugares e ele vem para esse tabuleiro aqui, que na verdade é um bairro, né? Vamos dizer assim, um bloco, um bairro que tem algumas ruas e o que o seu aluno vai poder colocar as cartas e as preposições e praticar. E uma dica para quem ainda não sabe, se você olhar na bio lá do Instagram da Play to Learn, este jogo aqui, tanto o Places in the City quanto o Furniture in the House, eles têm um aplicativo
totalmente gratuito para o seu aluno aprender vocabulário, e cada vez que ele é um joguinho da memória, e cada vez que dá match, cada vez que ele acerta, ele ouve a pronúncia da palavra. Então dá uma olhada lá, baixa esse aplicativo, sugere para os seus alunos, que é uma maneira de nós estimularmos os nossos alunos a estudarem em casa também. E o último que eu vou mostrar para vocês dessa série, então, esses, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses 6 que eu mostrei para vocês, tem um kit com preço promocional lá no site da Play2Learn, play2learn.com.br. E esse que eu vou mostrar, ele não faz parte, vamos dizer assim, dessa categoria, né? Porque ele é um pouquinho diferente. Ele é um jogo para estimular o seu aluno a falar, a criar histórias, a fazer com que ele fique, com que ele estimule e desenvolva a criatividade dele. Então as cartas são maiores e você vai... O que tem essas cartas aqui? As vermelhas são as personagens. As cartas com a borda azul são os animais ou objetos mágicos, para que ele possa criar uma história bem legal. Olha, aqui tem mais cartas de personagens. As cartas com a borda verde tem a ver com os lugares onde as histórias vão acontecer. E as cartas com as bordas amarelas tem a ver quando as ações vão acontecer. Então, o que eu coloquei aí? Eu coloquei os 4 ingredientes mais importantes para a gente fazer uma história, que é o personagem, quando, onde e um objeto mágico para dar aquele charme para a história do seu aluno. E aí tem um tabuleiro também, que é muito legal, porque eu gostei muito do resultado final dele. Vejam que ele tem... as 4 cores tem aqui. Então, o seu aluno começa a jogar, o dado caiu na vermelha. Então, ele vai responder a pergunta que está aqui. Não importa a carta vermelha que ele pegue, a pergunta dá certo. Deu muito trabalho para responder, mas eu fiquei muito feliz. Esse é um dos jogos que eu tenho mais orgulho de ter feito. Aí, se cair na verde, ele vai pegar uma carta com a borda verde e vai responder a azul e amarela também. E todas as perguntas aqui foram feitas para que ele responda, não com respostas curtas, mas com respostas um pouquinho mais longas. Então, esse jogo ele é muito bom para alunos, né, que já estão... não dá para alunos iniciantes, tá? O aluno já tem que ter um certo domínio da língua inglesa. Então, esses são os nossos jogos, que tem tabuleiro e ou um jogo da memória ou esse jogo aqui para contação de histórias. Espero que você esteja gostando dessa série. Comenta aí se você está gostando ou não. Se você quiser dicas de como usar os jogos, tem várias dicas no nosso canal do YouTube e no IGTV do Instagram também. Se você tiver com alguma dúvida específica, quiser alguma dica especial, escreve para mim que eu vou ter o maior prazer em responder. Até mais!